Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Finalmente chegou o dia da gente gravar um episódio falando sobre a parte emocional ou a parte mental também, que não é a mesma coisa, tá? Mas está bem ligado uma coisa com a outra. A gente não pode esquecer também que no campo profissional, além do campo mental, do campo emocional, está sempre presente também o campo espiritual. Então, durante o ano de 2021, eu fiquei muito surpreso com a quantidade de mensagens que eu recebi lá no Instagram. E aqui no canal também teve muitos comentários, mas no Instagram, por ser algo privado ali, né, pelos directs, as pessoas se abriram mais ali. E eu realmente percebi que havia aí um conflito nesse lance de eu sou cristão, eu mexo com apostas, dá aquele bug na cabeça da pessoa, né? Então eu recebi, assim, muitos relatos, troquei ideia com muita gente, então eu resolvi gravar um episódio que, claro, vai ficar longo, até porque eu fiz várias anotações aqui, ó, pra gente trocar uma ideia bem legal mesmo. Então, para quem já é meu aluno, sabe que eu gosto de ir trocando ideia, costurando o assunto, eu não gosto daquela coisa super, né, seguindo tópicos. Então eu espero que você goste muito desse vídeo. Eu vou falar aqui sempre de uma maneira abordando, às vezes, uma coisa de filosofia, uma coisa de mentalidade mesmo, e muitas vezes a gente vai puxar sim para o lado da espiritualidade, tá? Então eu acho importante que deixar claro que eu não sou pastor, eu não estou aqui para ditar regra nem nada do tipo, mas sim falar simplesmente sobre o que eu penso, como eu vivo, né, por que eu penso assim, assado sobre determinados assuntos, e aí de repente para alguém pode servir aí para, legal, acho que faz sentido para mim, e se não fizer também, tá tudo bem, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo. Vamos lá então. Para a gente trocar essa ideia, sinceramente eu não sei nem por onde começar, tá? E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu estava montando aqui na tela um monte de slides, acho que ficaria bem interessante e tal, mas nossa, ia dar um trabalho muito grande porque é um vídeo que eu já estou para responder, principalmente essa pergunta relacionada à espiritualidade já faz algum tempo, e Deus tocou no meu coração e falou, responde a hora que você tiver certeza e responde de uma maneira que vá despertar no outro esse mesmo interesse que você vem despertando, né, em relação ao mercado. Então eu sei que aqui no canal tem gente que já opera e tudo mais, mas tem gente que nunca operou e de repente, né, cria aquela curiosidade, né, começa a caminhar. Então na espiritualidade também pode acontecer a mesma coisa. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que já está muito desenvolvida espiritualmente, né? Mas tem gente que com certeza também está precisando de um toque, aí, de uma direção. Então, quem sabe, né, Deus pode me usar, né? Fico até emocionado, vamos segurar. Quem sabe Deus pode me usar aí como um canal de bênção nesse vídeo que tem tudo para ficar bem legal. Bom, começando então pela pergunta mais famosa, né, nos directs, né? Então assim, é difícil eu colocar na tela, eu ia pôr os prints aqui, mas vou tentar dar uma resumida, tá? Eu lembro que o primeiro contato, curiosamente, foi de um pastor, né? Isso mesmo, então assim, um pastor vindo falar comigo sobre espiritualidade, né, e o mundo de apostas e tudo mais. E eu pensei assim, poxa vida, um pastor veio falar comigo? Quem sou eu para responder, né, para um pastor? Então, foi uma troca de ideia muito legal. Eu convivo com pessoas, claro, né, cristãs e também de outras religiões e tudo mais. E percebo um pouco, né, desse bloqueio, desse tabu. É quase como se fosse, nossa, é uma coisa muito errada, meu Deus, o que eu estou fazendo e tal. Então veio a pergunta, Tevo, o que você fala quando os outros te perguntam? Né? Qual que é o discurso? Porque eu não sei o que falar aqui para os meus. Né? Então, assim, eu falei com músico também, de ministério,
falei com pessoas que começaram a frequentar igreja agora, etc. Então, assim, eu sou muito verdadeiro, né? Então, assim, tem coisa que eu vou falar aqui que certamente eu vou mexer num vespeiro gigante. Eu tenho ciência disso, tá? Mas não tem problema, porque eu sei que o objetivo de tudo isso é muito maior, né, do que o que vai causar nesse vespeiro aí. Então, vai valer a pena. Eu tô preparado, né, para comentários aí que virão, né, os Zé Versículos, né, tem muitos aí na internet. Então, hoje em dia tem especialista de tudo, né? É só abrir uma conta no Facebook, no Insta ou no YouTube que a pessoa ela é especialista para comentar qualquer coisa ou falar que não tem opinião, né? Então, tô bem ciente disso e tô bem tranquilo também, tá? O que eu gosto de dizer, né? Quando a pessoa trabalha no trade, vamos chamar de tradicional financeiro, ações, bolsa de valores, opera aqueles gráficos que ficam subindo, descendo, etc., né? Eu conheço muito bem desse mercado também, inclusive, tá? Então eu sei exatamente do que eu estou falando e dessa forma comparativa que eu vou falar, tá? Então a pessoa ela vai trabalhar com ação, ela vai pesquisar sobre a empresa, vai pesquisar sobre tendência, vai ver quem que dirige a empresa, vai ver aí a quantidade de acionistas, vai ver um monte de coisa, vai fazer uma baita de uma análise. Então vai fazer assim muita pesquisa e tudo mais. E no final das contas, ela está colocando dinheiro ali, ok, né? Não é uma aposta, é uma ação, mas ela vai precisar torcer para aquilo dar certo. Então, se ela entrar comprando, ela vai torcer e muito para o preço subir e depois ela vende e ganha dinheiro. Então, pode ser o contrário também, ela pode entrar vendida, né? Então, tem muita coisa nesse mercado. Então, assim, tanto no gráfico ali que a gente chama de day trade, né, que pode ser swing trade também, quanto no mercado de ações e tudo mais, vai depender de um preço subindo ou descendo e vai depender muito se a pessoa entrou comprando, né, comprada ou vendida, tá? Então, a gente percebe que existe uma torcida, uma expectativa, uma análise, mas nos dois mercados a gente tem uma incerteza. Então eu não gosto da palavra previsão, mas probabilidade sim. Então nos dois campos eu acredito que o profissional está fazendo o máximo para extrair ali uma maior probabilidade daquilo que ele está apostando ou operando, né, acontecer do jeito que ele espera para ele obter o resultado, tá? Então tem essa coisa, né? Jogo de azar, não sei o quê. Por que fala jogo de azar? Né? Porque a pessoa que está ganhando, né, ela vai precisar ter sorte e ela está ganhando de alguém que perdeu. Então, quando está jogando com outra pessoa, contra outra pessoa, vamos falar que isso é bem direto, né? Um vai ganhar, o outro vai ter que perder, né? Então, a sorte de um é o azar do outro. Então, jogo de azar, né? No mercado do trade financeiro, será que isso é diferente? Será que está todo mundo ganhando? Será que o outro lado não está perdendo? Por outro está ganhando? Etc. Né? Para um comprar, o outro não tem que estar vendendo? E se essa pessoa está vendendo, alguém não tem que comprar? Então é uma relação bem complicada, né? Então, assim, eu acho que eu não preciso ficar indo muito a fundo nesse lance de ficar comparando mais a fundo. Os dois, superficialmente, os dois ficam analisando o máximo que puder e vai ter que ficar na torcida. Não tem outro caminho, né? Claro que existem aí gestões de risco completamente diferentes e tudo mais, mas até para quem trabalha com opções, né, binárias, por exemplo, o mercado que está crescendo, né, eu não utilizo, não trabalho com isso, mas ali é quase que se a pessoa estivesse trabalhando ali com uma odd de 1.7, 1.8, 1.9, normalmente fica nesse meio termo, tá? Em ações, etc., a pessoa não trabalha com odd, é outro esquema, que inclusive no curso Escantevo, no módulo Extra 1, onde eu tenho um mini curso ali sobre a Betway, eu explico um pouco desse mercado aí, né, que não é baseado em odd, mas é um outro esqueminha ali, tá? Mas enfim, trocando ideia com esse pastor e com pessoas aí ao longo do tempo, o mais normal, né, é o seguinte: se você colocar um paletó, uma gravata e chegar para o seu pastor ou para quem você deva satisfação, vamos falar assim, né, e falar, bom, eu sou investidor, né? Você chega no seu carrão, bem vestido, eu sou investidor.
pessoa vai olhar e vai falar, ó, caramba, hein? Quando não tem moto, tem rojão de fundo aqui, né? Mas enfim, beleza. Perto de campo de futebol ainda, né? Bom, perdi até a concentração aqui com os rojões, mas voltando. Quando a pessoa chega muito bem vestida, em carrão, etc, e fala, eu sou investidor financeiro, né? Trabalho com ações, a outra pessoa já dá aquela intimidade e fala, opa, ó, caramba, hein? E ninguém questiona nada, né? Essa é a verdade. Agora chega de chinelo, bermuda, camiseta e fala que você trabalha com aposta esportiva e usa a palavra aposta mesmo, né? Aposta esportiva. Vai rolar aquele olhar meio, né? E a gente está falando exatamente, né, como eu disse antes, de pessoas que pegam seu dinheiro e tentam multiplicar ele baseando-se ali em análise, expectativa, probabilidade, tendência e tudo mais. Cada um aí com suas técnicas, com seus indicadores, né, com as suas confluências e etc. Mas os dois estão buscando a mesma coisa. O problema é como é que a sociedade julga ainda isso, né? Então, o que eu falei muito também, acho que em todas as conversas isso foi bem normal, é o seguinte, como você se apresenta? Tem isso também, né? Então, que nem esse pastor, quando ele comentou comigo, ele falou que o pessoal da igreja estava pressionando ele na parede e ele falando, o que você faz? E ele não sabia o que falar, né? Então, será que se ele falar que faz o trade financeiro, trade tradicional, investimento, ele vai ser respeitado? E será que se ele falar, eu faço, né, por isso que eu falei, eu faço aposta lá, eu faço umas apostinhas lá, será que ele vai ser respeitado? Então tudo vai de como você se apresenta também, né? A gente tem até uma brincadeira na família, uma brincadeira saudável, tranquilo e tal, que eu trabalhei durante muito tempo com design gráfico, né? Então fazia uns negócios ali bem legal, bem trabalhosos e tudo mais. E quando chegava alguém para minha mãe e perguntava, o que seu filho faz, né? E assim, eu fazia uns negócios realmente bem interessantes, eu gostava do meu trabalho na época até. E minha mãe respondia assim, o meu filho faz cartãozinho. Então, entende? Como você se apresenta é muito diferente, né? Então, sou designer gráfico, especialista em identidades visuais. Show de bola. Faço cartãozinho de visita. Mudou totalmente. O que os dois fazem na ponta aí, né? O que os dois fazem na ponta do lápis aí? Os dois estão trabalhando com design gráfico. Então, como você se apresenta, isso muda muito, né? Então, basicamente, se eu pudesse resumir assim, todas essas conversas seriam isso, né? Então, os dois estão caminhando em busca da mesma coisa, vai muito de como você se apresenta. E aí eu posso começar a entrar já na parte espiritual da coisa, que é o lance, né, de onde que você está colocando o seu coração. Essa é a grande questão, né? Então, quando a gente fala dinheiro, já vem esse negócio de que não, você nasceu para ser pobre, você nasceu para ralar, você nasceu para ficar tomando chicotada ali das 8 às 18, ou pior do que isso, e para ganhar uma mixaria, você nasceu para trabalhar muito. Então isso é complicado. Lá no curso Escanteio eu tenho várias dicas de livros, né? Então assim, tem livros assim excelentes para você começar a abrir a mente nesse sentido. Então a partir daqui você começa a perceber que, o Teva Opera, ele é mó calmo, nossa, queria ser assim, não sei o quê. Você tá a fim de evoluir mentalmente, emocionalmente, espiritualmente? Beleza, né? Então o que você precisa fazer? Precisa estudar, que nem no mercado. Né? Não existe esse negócio de técnica, gestão, técnica. Não. Você precisa balancear aí várias áreas da sua vida. É isso que eu considero importante. Então, assim, hoje em dia, e eu já vivi desse jeito, né? É muito normal. Você pergunta para a pessoa qual que é a prioridade? Trabalho. Por quê? Dinheiro. E depois? Depois, mais trabalho. Vou fazer um freelance em casa. O que mais? Vai tudo ficando para baixo, vai tudo descendo na lista de prioridade. Então, assim, a parte emocional vai ficar para baixo, a parte mental vai ficar para baixo, vai tudo ficando para baixo, né? Então, não preciso nem dizer a parte, por exemplo, de saúde física, vai ficar para baixo também, né? E aí, a hora que eu pergunto, e a parte espiritual, como é que tá?
E aí? Como é que tá? Ah, a hora que dá, ou sei lá, de domingo eu resolvo isso aí, beleza. Trabalho 16 horas todo dia, mas uma horinha ali durante um domingo para mim é suficiente, a parte espiritual e tá beleza. Eu acho que a partir daqui a gente começa a se entender, né, no lance de rever alguns conceitos aí. Então, para mim a coisa começou a ficar muito mais clara, muito mais tranquila. Eu nunca fui uma pessoa super agitada, mas eu sempre fui uma pessoa de trabalhar muito. Então, assim, trabalhei mais de 10 anos na mesma empresa, trabalhando com design gráfico, e à noite em casa eu fazia freelance desenvolvendo site e tudo mais. Então, assim, vivi tudo isso que muita gente vive hoje, né? Então, eu sei exatamente o que eu estou falando. E nessa época, a minha ordem de prioridade era essa aí, que eu acabei de comentar, né? Então, começou a mudar quando? Quando eu não é nem inverti, eu fui reorganizando tudo, né? Então, primeira coisa, espiritualidade. Então, primeira coisa, Deus. Ô, Tevo, primeiro não é a família, a saúde? Não, primeiro é Deus. A família vem depois. Depois eu quero cuidar da minha saúde, né? E aí sim a gente vai organizando aí a parte mental, a parte emocional, a parte profissional, porque tudo na vida tem um preço, né? Então, assim, é normal também a pessoa querer ter a vida de um milionário, né? Nossa, eu queria ter a vida daquele milionário. Mas ela não está disposta a pagar o preço, que é ficar trabalhando que nem um louco, que nem aquele milionário trabalha. E aí como é que fica? Ela quer ter aquilo, mas não quer ser aquilo. Fica uma situação meio complicada, né? Então, um exemplo besta, assim, né? Você pode conhecer aí alguém que ganha uma paulada por mês e você fala, eu também queria ganhar. Aí se eu falar assim pra você, e se você ganhasse 1/10 só dessa paulada que a pessoa ganha aí, e você trabalhasse muito menos horas por dia, tivesse muito mais liberdade, o que você ia escolher? Ficar preso o dia inteiro, você não tem nem tempo para gastar aquilo que você ganha, aquela fortuna sua, ou ter mais a liberdade? Porque a vida, quando fala vida do milionário, não sei o quê, tem gente que almeja ir para Dubai, né? E vai gastar 20, 30 mil aí na passagem e vai ser feliz, né? Quer lá a cama de ouro, o tapete vermelho. E tem gente que vai ficar feliz numa rede ali no meio do mato e indo tomar um café com os velhos. Então, cada um tem seu objetivo, cada um tem seu perfil, mas eu acredito que tudo vai muito da ordem de prioridade aí das coisas na vida, né? Então, tem dica de livro também para esse assunto lá no curso Escanteio, tá? Então, assim, respondendo aí sobre esse conflito, tá claro como é que eu penso, né? Como é que eu respondo, né? Avançando um pouquinho, a gente fala um pouco aí sobre reorganizar as coisas, né? Então não é assim, apertar um botão e meu emocional, agora meu emocional tá em ordem, agora eu vou ficar rico nesse mercado aqui. Não, tem muita coisa que a gente tem que ir desenvolvendo. Não adianta você ficar dedicando tempo somente na parte de saúde física. Você vai ficar 30 horas na academia, aí você não desenvolve nada das outras coisas. As outras coisas vão fazer falta. Você vai ficar gigante, mas as outras coisas vão fazer falta. Então, eu quero ficar com a família, Fica 24 horas com a família e não vai trabalhar, não. O que vai acontecer? Vai dar ruim também. Fica 24 horas trabalhando, esquece da família, esquece as outras coisas, vai conseguir seu dinheiro. Também vai dar ruim. Vou ficar 24 horas orando. Fica então. Aí a hora que chegar o boleto, você paga orando também. Vê lá se aceita. Então, tudo tem que equilibrar. Não tem jeito, né? Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, opa, achei um caminho, estou me sentindo mais leve em relação a tudo isso. Porque antes eu me cobrava muito nessa ordem das prioridades. E depois que eu dei essa reorganizada, eu falei, opa, olha que legal, né? Olha que legal, né? Desenvolve a parte espiritual, tempo para a família e tudo mais, e depois a gente vai dividindo ali saúde física, mental, emocional, parte profissional. Começou a ficar tudo mais leve, né? Por quê? Porque tudo entrou no eixo, né? Cada parte, né? Cada parte se organizou ali na sua ordem de prioridades, né? O que eu acho interessante também
como eu falei no começo do vídeo, né, tem muitos versículo, né? Então assim, eu sei que muita gente vai falar, esse cara é louco, nossa, olha que absurdo, o jogo é coisa do capeta, esse cara não sei, ixi, isso aí vai pipocar um monte, né? Não tem problema. Então assim, eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, de verdade, de mergulhar na palavra, de ler, reler, ler de novo. E cada vez que você lê, o que está escrito ali não mudou, mas você mudou, você já é outra pessoa. Então a sua interpretação ali já é muito mais evoluída, você consegue extrair muito mais. Então as pessoas às vezes falam assim, vou ler a Bíblia. Você leu mesmo, mas você absorveu, você entendeu, você estudou, ou você leu por ler? Isso não vai adiantar nada, né? Então eu tenho na mesa aqui até algumas dicas aí, no final do vídeo eu vou deixar algumas dicas de livro aí, bem interessantes para quem quer desenvolver a espiritualidade, pelo menos colocar aí o pezinho, né? Então assim, referente aos versículos que vão aparecer aí, eu acredito assim, muita gente começa a ler a Bíblia e para, né? Então assim, antes de eu ler a Bíblia, eu comecei e parei várias vezes. Então assim, eu tô longe de ser uma pessoa perfeita. Então assim, eu sou mais um pecador. Eu tenho que agradecer diariamente pela misericórdia de Deus, porque mesmo sem eu merecer, Ele proporciona tanta coisa para mim e permite que eu esteja aqui, inclusive, né, falando aí sobre a palavra de Deus, né? Então eu não tenho nem muito o que descrever sobre isso. Mas eu lembro de quando eu começava a ler e parava, começava a ler e parava. Então por que que para? Porque o começo tem muito aquela parte de números, a contagem e tudo mais. Aí você fala, nossa, que negócio chato, pô, não tô entendendo nada. Aí você para. Aí depois você começa, vai, lê. Aí chega na parte ali em Levítico, né? Você lê uns negócios que você fala, poxa vida, né? E para também. Né? Então assim, é muito normal. Então eu sei que eu vou falar aqui com especialistas em Bíblia, vamos falar assim, né? Os versículos que vão surgir aí, que vai aparecer. Mas eu tô falando também com pessoa que talvez nunca abriu uma Bíblia e de repente Deus te colocou nesse vídeo aqui, te tocou para você ir lá e comprar a sua Bíblia, né? Durante a minha vida eu ganhei várias Bíblias e eu tive uma época aí que, né, enfim, eu nem sei onde foi parar essas Bíblias, eu nem sei onde foi parar. E a primeira Bíblia que eu li, fui eu que fui comprar essa Bíblia. Então eu escolhi uma Bíblia de estudos, né? Então eu que fui para cima, não foi um presente, lê aí que você está precisando. É totalmente diferente quando você se dispõe. Então de repente seja o momento de você falar assim, tá aí, vou comprar uma Bíblia e vou dedicar à leitura, tá? Fica a dica aí, se Deus tocar no teu coração, manda bala. Então, como eu ia dizendo, muita gente lê e para nessa parte ali no comecinho e já sai metralhando todo mundo. Então tem aquela coisa que é de ficar olhando a grama do vizinho, né? Então eu acho estranho, porque quando a pessoa ela tá vendo a outra prosperar e tudo mais, né? E ela fica sempre naquela coisa de que, pra mim dá tudo errado, meu, que porcaria, né? Então fica aquela coisa de a grama do vizinho é sempre a mais verde. Fica sempre essa coisa. E a pessoa não cuida do próprio gramado, ela não cultiva, não faz nada e só fica ali olhando do outro, se preocupando com o outro. E aí? Será que não tem que cuidar de si ao invés de se preocupar menos, né, com o outro? Ou não se preocupar simplesmente com o outro? Né, com o que outra pessoa está falando de mal e etc. Claro que sugestão, crítica construtiva é legal, mas olhar mais para dentro, olhar mais para si, né, é bem interessante. Assim como ao invés de estar olhando a grama do vizinho, a pessoa pode estar olhando a roupa no varal do outro e falando, nossa, que roupa suja. Aí de repente é a vidraça dele que está suja, não é a roupa do vizinho. Né? Então assim, tem muita coisa que eu considero que você só vai enxergar quando você olhar para dentro. Não é ficar olhando para todo canto, procurando onde é que tá, cadê. E às vezes se você fechar o seu olho e olhar para dentro de si, né, você vai encontrar as respostas para tudo e para muita coisa que vai mudar. Não só o operacional, né? Afinal o vídeo é sobre
técnicas, mercado e tudo mais, mas mudar a sua vida, né, espiritual, e a coisa vai escorrendo aí para as outras prioridades na nossa vida, né? Então, por que eu estou falando do começo da Bíblia, né? Essa parte aí que é do Antigo Testamento ali, onde, né, vamos falar, é só na base da paulada ali, e tem gente que só leu aquilo ali, não leu o Novo Testamento, não conhece absolutamente nada de todo o restante, não absorveu nada, então a pessoa ficou presa ali e quer prender todo mundo ali. E esse é um grande problema que eu vejo na internet, principalmente quando a gente fala sobre espiritualidade, né? Então até estava fazendo os slides aqui, deixa eu pegar aqui, vai ficar bem legal da gente trocar ideia, que é o seguinte, vamos por parte, né? Então, primeira coisa é o Zé Versículo vai falar, né? Vamos ler os mandamentos, vamos ler os mandamentos, vamos ler os mandamentos, vamos ler os mandamentos. Claro, vamos ler os mandamentos, claro, mas depois a gente tem que ler a Bíblia inteira também, Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Eu considero isso. Então aqui eu tinha feito um slide que estava assim, né? Então, primeiro os mandamentos, né? Então, assim, ó, não terá outros deuses diante de mim, beleza? Né? Então, vamos focar em Deus sempre, né? Não fará para ti imagens de escultura, claro, né? Então, assim, tem que condenar mesmo, eu concordo, óbvio, né? Eu concordo com toda a palavra, condenar a adoração de ídolos, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, não pode ter um santo ali, não pode ter um crucifixo, não pode ter nada, esse cara vai pro inferno, nossa. Meu, a pessoa não leu a Bíblia, ela pega um pedacinho dela e já quer julgar todo mundo, né? Porque a pessoa tem um crucifixo ali, não pode, nada pode, nada pode. Ela já parou a Bíblia aqui, ó, no item 2 aqui, parou, né? Então tem coisa que para mim realmente eu não deixo, e eu vou falar um pouco mais pra frente sobre isso, né? Não deixo eu entrar na minha atmosfera, né? Eu gosto muito de tocar música, né? Então música tem muito aquela coisa de atmosfera, né? Então você vai tocar um blues, é legal você estar com uma guitarra Stratocaster e tal. Por quê? Porque traz essa atmosfera do blues, né? Então, assim, vou jogar bola, é legal você pôr meião, pôr chuteira, vai jogar bola descalço pra você ver. Não é só o lance de você jogar melhor com a chuteira, por causa do piso e tudo mais, mas é a atmosfera, é você falar, nossa, eu tô me sentindo um jogador, tô me sentindo um músico e tal. Então, tem coisa que eu não deixo entrar na minha atmosfera. E algumas acusações aí por parte de pessoas, jamais eu vou deixar. Então, assim, eu tô muito tranquilo quanto a isso. Então, por isso que eu tô pegando aqui ponto por ponto, né, dos 10 mandamentos. Então, por exemplo, não fará para ti imagem de escultura. Aí a pessoa vem aqui na minha casa e ver, por exemplo, esse presente que eu ganhei, né? Então é um presente que eu ganhei, né? Eu deixo aqui perto do computador, né? Então assim, não fará para ti imagem de escultura. Então eu tenho que pegar isso aqui, quebrar, pôr fogo, jogar no lixo, e dane-se a pessoa que me deu, que se preocupou, que viajou, que comprou, que trouxe isso aqui para mim. Eu acho que não é essa a questão. A questão é que eu não devo me ajoelhar para isso aqui, porque Deus não está aqui. Deus tem que estar no meu coração, não é aqui. Mas é cada coisa no seu lugar. Para mim não faz sentido esse radicalismo, né? Então, assim, da mesma forma que para mim Deus não está aqui, né? Ele também não está aqui. Entendeu? Só que eu não posso pegar aquilo ali e jogar fora, e eu não posso pegar isso aqui e fazer assim, ó, e falar, larga a mão, esquece isso aí. Eu vou pagar o boleto como depois? O meu coração não pode estar aqui. O meu coração não pode estar aqui. Isso aqui é um objeto de madeira, um objeto de decoração, ponto final, certo? Como poderia ser uma camisa escrito fé, por exemplo, qualquer coisa, né? Meu coração não pode estar nisso aqui, certo? Meu coração não pode estar nisso aqui. Então, cuidado com o radicalismo, né? Eu acho assim, a gente tem que mergulhar na palavra, na Bíblia, né? E confiar muito mais na palavra do que nos homens, tá? Essa é a questão. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão,
claro, beleza. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Depois eu vou falar a respeito. Honra teu pai e tua mãe. Não preciso nem comentar, né? Não matará, não adulterará, não furtará, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará. E por aí, por aqui a gente para nos 10 mandamentos, mas o slide que eu estava fazendo estava ficando bem interessante pelo seguinte: será que essas pessoas que leram aí só um pedacinho da Bíblia, só o comecinho ali, leram só Levítico, assim que eu gosto de falar, né? Será que elas vivem o que elas estão cobrando, apontando, acusando? Será? Porque eu tenho muito receio com a religiosidade, né? Então, essas pessoas que falam demais, que acusam demais, aí tem, né? Então eu tinha feito um slide aqui, eu estava até ilustrando, mas enfim, não terminei ele. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, Levítico, né? Levítico fica bem no comecinho da Bíblia. Eu vou até fazer um negócio aqui, deixa eu só deixar a página aberta aqui, marcada onde estava. E vou pegar minha outra Bíblia aqui, só para eu não me perder no vídeo. Eu tenho essa Bíblia de estudo aqui, certo? Essa foi a que eu comprei. Então tudo que não sei se vai dar para ver no vídeo, né? Mas eu estudo marcando tudo em amarelo, né? Vou marcando tudo em amarelo e beleza. E no começo me chamou muita atenção, justamente quando eu estava em Levítico, né? Algumas coisas estavam escritas, e por sinal na época, isso faz tempo, já eu comecei a marcar em laranja, né? E quando eu comecei a ler aqui, eu falei, vixe Maria, eu não posso fazer mais nada na vida, né? Acabou. E é nessa parte aqui que eu acho que muita gente para e começa a acusar os outros, né? Aí que tá o problema. Então no slide que eu estava fazendo aqui, eu coloquei assim, ó, Levítico 19:19. Obedeçam às minhas leis, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem 2 espécies de sementes na lavoura. Aqui até um parênteses, né? Meu pai, ele tem uma chácara e a gente tinha uma mistura lá de uma fruta que eu nunca vi no Brasil inteiro, que era uma mistura de laranja com tangerina. Ficava um negócio gigante, assim, uma forma meio triangular, assim, um negócio incrível lá, né? Coisa sensacional. Não plantem 2 espécies de semente na sua lavoura. Então a gente plantava na mesma semente, duas sementes, era uma semente só e dava esse fruto lá. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Acabou o mundo. Porque não dá. Algodão, poliéster, não pode. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Acabou. Não vou mais ler. Larga a mão, vou ver sem roupa. Não tem o que fazer, né? Pois é. Levítico, né? 11:10. Mas todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Vixe, lascou, porque quem que não gosta de comer camarão, né? Quem que não gosta? Complicou, tá ficando complicado, né? Tá ficando difícil, né? Não, mas Tevo, larga a mão, cara. Camarão dá para evitar de comer, larga de ser trouxa. Né? Tá, beleza. Levítico 11:7-8. Também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em 2, mas não remói. Este vos será imundo, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Eu acho que tem muita gente que gosta de carne, gosta de bacon. Não preciso nem entrar muito nesse assunto aqui, né? Pois é, tá ficando difícil, né? Levítico 19:27. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça. Vixe. Nem danificareis as extremidades da tua barba. Não vou nem comentar. Vixe, me lasquei. Levítico 19:28. Não façais cortes no corpo por causa dos mortos, nem fareis figura alguma no vosso corpo. Eu sou o Senhor. Isso aqui, tatuagem é só a parte que vocês estão vendo, né?
também não vou comentar, não. Tá muito difícil. Levítico 19, 16. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Olha isso. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Eu acho que fofocar traduz muito bem, né? Parte disso aqui, né? Então, tá difícil, tá difícil. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Explica lá pro patrão. Explica lá, galera que trabalha de sábado aí, ó. Sai do emprego e vai viver a religiosidade, né? Levítico 3,17. Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. Ó, as lanchonetes vão fechar tudo, não vai ter jeito. Então o que eu penso a respeito é que a gente precisa ler, precisa compreender a palavra, ao invés de ficar se apegando em religiosidade, no que o outro fica apontando, acusando, e porque ele está preso ele fica querendo te prender também. Porque isso é o quê? É coisa do diabo. É coisa do diabo isso. Né? A gente vive uma batalha, não é aqui no mundo terreno, né? A nossa batalha é no mundo espiritual. Quando a gente consegue ter consciência disso, vai tudo ficando muito mais claro. Né? Então tem algo que eu falei um dia para um amigo, ele gostou muito. Chico até fez eu ter lembrado aqui agora, que muita gente fala assim, o diabo fica tentando, o diabo fica chamando, o diabo isso, o diabo aquilo, mas eu não tô lá com ele não. Eu não sou vacilão a tal ponto assim não. A grande questão é que a gente está falando sempre sobre futebol aqui, né? Eu acredito que se você não for pro lado de Deus, se você não for caminhar com Ele, mesmo que você não vá caminhar com o diabo, né, o empate é da casa. A gente fala assim no futebol, né? O empate é da casa. Então, se você ficar no meio termo, você acha que você está do lado de quem? Vou deixar para você mesmo responder. Ainda sobre o que a gente estava falando aqui, né, sobre a parte de Levítico, né, Antigo Testamento e tudo mais. O Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Claro, né, quem sou eu para falar que o Deus mudou? Deus é o mesmo, de sempre. Inquestionável isso. Mas algumas leis foram feitas para alguns povos. As coisas foram mudando, etc. Então você aceita tudo hoje em dia? Você é louco? Não sei o quê. Não, eu sou super conservador. Eu sou super conservador em muitas coisas. Mas eu acredito que Deus falou em algumas épocas para determinados povos, ou para determinadas pessoas até, né? Então, porque está escrito que ele falou para um povo ali não fazer isso, isso e isso, significa que até hoje eu não posso, por exemplo, comer um sanduíche aqui porque tem gordura. Eu acho muita religiosidade, sinceramente. Porque se fosse para levar ferro e fogo assim, eu acredito que a gente ia pegar a Bíblia, abrir ela, aí tá lá, ô Noé, tô te mandando aqui, Noé, vai lá e faz uma arca. Aí eu ia ter que ler assim, ele mandou Noé fazer a arca, então todo mundo tem que fazer uma arca. Vamos todo mundo fazer a arca agora. Então, 2 pesos, 2 medidas, será que é assim, né? Então, Abraão, vai lá e sacrifica seu filho. Vai lá. Tá escrito aqui, vou fazer isso também. Então, eu acho que tem tempos e tempos, povos e povos, contextos e contextos, enfim. Mas, de fato, o que ninguém quer fazer é dedicar tempo lendo a palavra e trocar uma ideia com Deus. Eu acho que é aí que está o grande problema. Então, hoje em dia, tá tudo muito focado assim, aquela pergunta famosa, né? Aquele tapa na cara que muita gente fala, né? Quem é você? Quem você pensa que é? Etc. E em vez da pessoa falar quem ela é, né? Então, eu sou isso. Tá? Ela não fala isso, ela fala, eu tenho não sei o que, eu sou dona não sei do que, eu tenho. As coisas mudaram, não é questão, né, de quem eu sou, é quem eu tenho. Isso realmente, para mim, não entra, sabe?
Que nem eu falei no começo do vídeo, eu não tô aqui pra dar lição de moral em ninguém, dar uma de coaching nem nada, mas é que realmente, pra mim, a vida tem que ser simples. A gente tá aqui, tá de passagem, o foco não é aqui, o foco é lá no alto, o foco não é aqui, aqui tudo vai passar, entendeu? Então assim, pô, Teo, mas o que você tem? Que carro você anda? Não sei o que e tal. Meu, a minha vida é simples pra caramba. É muito simples. Teve um dia aí que não sei quem comentou zoando aí, falou, pô, Teo, já tem canal, não sei o que e tal. Tá na hora de pôr uma cadeira gamer aí, né? Aquelas cadeiras de sei lá quantos reais, né? Não, eu uso uma cadeira que nem giratória é, ó, cadeira de cozinha, ó, de metalzão mesmo, entendeu? Tem coisa que pra mim, assim, não faz sentido, entendeu? E, então você é muquirana pra caramba. Não, a questão é que eu não tenho muito dinheiro mesmo, sinceramente, entendeu? Então, assim, acho que vai muito de cada um, que nem eu falei sobre tempo, né? Então, assim, o bem mais precioso que a gente tem é o tempo, é a liberdade. Então, assim, eu sou muito feliz de hoje ter meu cantinho, tem minha cama, tem um chuveiro quente, tem comida, a conta tá paga, beleza. Fora isso, tenho tempo para ir lá ver meus velhos? Graças a Deus eu posso ir. Graças a Deus eu posso ir, posso ficar lá o tempo que eu quiser e tá tudo certo. E se eles precisarem de mim, eu tô aqui, né? E vice-versa. Então, para mim, riqueza é isso, é o lance da liberdade. Então, não é questão de você ter dinheiro, é questão de você ser livre. Então, algo que eu percebo muito no mercado, eu acho que aí está um dos maiores erros. Eu ia gravar um episódio somente sobre isso. Às vezes a pessoa ela ganha um salário ou dois, né? E ela tem a oportunidade de entrar no mercado e pensar pequenininho e evoluir, e subindo, né, de degrau em degrau. E de repente ela pode ganhar no mercado um salário mínimo, 2 salários mínimos. Pô, mas aí tá ganhando pouco. Meu, peraí, você tava até ontem topando ser escravo para ganhar uma mixaria e não estava reclamando. Agora você tem a oportunidade de trabalhar em casa, dedicando seu tempo, teu esforço ali, analisando, estudando, podendo tirar a mesma coisa, mesmo que não aumente o capital, ou seja, você ganhava X e agora você vai ganhar X também, mas agora você não tem um chicote estralando no lombo ali, você tem seus horários, e a pessoa não enxerga isso como um grande objetivo. A pessoa ela quer sair desse um salário ou dois e ganhar não sei quantos mil em uma semana. Ou ela espera ficar milionária em uma tacada lá numa múltipla de 20 operações e amanhã mandar o chefe para aquele lugar. Então, tá muito imediatista a coisa. Tá muito imediatista. Então, assim, realmente você não precisa de muito para viver uma vida de milionário. Você não precisa ter esses milhões. Você precisa ter o quê? O bem mais precioso, né? Tempo. Você vai ter tempo, você vai ter liberdade, você tem saúde, meu, o resto vem. O resto vem. Então, onde você colocar teu coração, a coisa vai. Eu acho que assim, Deus sempre dá para nós as coisas em forma de semente. Então sempre vai vir pequenininho, é sempre uma semente. Você vai plantar, você vai cuidar, você vai irrigar, você vai vigiar, né? Você vai perseverar. Beleza, se for assim a coisa vai crescer. Se for de verdade mesmo que você estiver fazendo ali. Agora se você quiser, vamos falar português claro, né? Se quiser meter o louco, achando que é assim que você consegue virar a chavinha na vida, esquece. Então assim, durante muito tempo eu tive muita dificuldade sobre como é que eu falo com Deus. Eu recebi até um direct essa semana, pessoa falando ali que, pô, eu tento, mas não me ouve, me abandona, nada dá certo, não sei o que, mas a cada frase que a pessoa fala, ele não me ouve, porque eu só tomo Red, ele não me ouve, porque eu precisava de mais dinheiro, ele não me ouve, dinheiro, ele não me ouve, dinheiro. Será que essa pessoa está realmente falando com Deus por ela, pela vida dela, para desenvolver o espiritual dela, ou ela está falando, me dá um dinheiro aí? É diferente uma coisa da outra também, né? Enfim, eu já falei aqui no canal também sobre eu lembrar da primeira oração que marcou muito a minha vida, que eu fiz, pedindo a Deus tudo que eu tenho hoje. E quando eu falei isso,
Teve gente que pensou assim, nossa, ele tem carrão, tem não sei o que. Não, o que eu pedi foi para eu ter tempo com os meus pais, porque eu sou caçula e meus pais já têm uma certa idade. E eu sempre fui muito ausente, extremamente ausente. Então, às vezes a pessoa entra no canal hoje e fala, nossa, olha que menino bom. Não, não é menino bom, não. Não é menino bom, não. Eu sou uma pessoa que vem se construindo aí, meu. Tem que evoluir, tem que desenvolver todos os lados da vida. O tempo voa. O tempo voa. Graças a Deus eu fui sempre cercado, assim, de pessoas que, sabe, sempre vai um ajeitando daqui, empurrando dali, abrindo seu olho dali. Então, assim, os amigos, a família, os parentes, todo mundo, tudo interfere muito em você. Se você pegar ali as 5 pessoas mais próximas de você, bater no liquidificador, vai dar você ali. Para analisar isso. Então, com quem você anda faz muita diferença também. Agora, não cai nessa de eu ando só com porcariada do meu lado ali, não, mas domingo eu vou ali, eu vou ficar 1 hora ali, Deus vai me arrumar tudo. Não é assim que a coisa funciona, sinceramente. Então, acho que você precisa mudar as pessoas, né, do teu lado aí, em volta de você, mudar a tua atmosfera, o que você alimenta aí, né, aqui e aqui. Isso é muito importante, porque como eu falei, o nosso foco é lá em cima, o nosso foco é a vida espiritual, a vida terrena, a carne aqui, meu, tudo vai passar, tudo vai passar, não tem jeito. Então, assim, tem que mudar o foco, Então, no mercado tem aquela brincadeira de, foco no próximo, foco lá em cima, depois você vai ajustando as outras coisas, não tenta inverter essa ordem aí que não rola. Então eu lembro quando eu conheci uma pessoa muito iluminada, então você chegava perto da pessoa assim, sabe, você já renovava a energia, e chegou uma pessoa do lado dela e falou assim, eu quero seguir esse Deus que você segue, que Deus é esse, me apresenta. E eu via, né, a pessoa falando isso pra ela, né? Eu ouvi, na verdade, né? Eu falei, caramba, meu, então realmente não é só eu que percebo isso não, essa pessoa realmente tem uma luz ali, uma energia, ela tem realmente o Deus com ela ali, né? Então dá pra gente ver Cristo nela, né? Então imagina como essa pessoa é, né? E a partir dali eu comecei a repensar muita coisa. Eu falei, olha como que Deus usa as pessoas, às vezes a pessoa não tá nem imaginando, né? Então, assim, você tem que prestar muita atenção no que você vê, no que você ouve, nas pessoas que estão à sua volta aí, e quem que você vai ouvir de fato. Agora, se você tentar caminhar, né, desenvolver aí o espiritual, começar a ler a Bíblia, fazer alguma coisa e ficar se preocupando com o Zé versículo que vem te mandar essas coisas, tudo que eu falei aqui na sua cara, só porque ele tá preso querendo te prender também, meu, esquece, anda pra frente, vai por você. Então, como eu tava falando, né, eu tinha muita dificuldade de orar. Por quê? Porque a gente fala, vou orar, reza o Pai Nosso, reza aquela coisa decorada ali, beleza. E pra mim a coisa começou a mudar a partir dali, percebi que não era assim, né? Então, até na Bíblia tem também, né, passagem sobre isso, né? Como que a gente deve orar. Tudo muda. Eu percebi que Deus não é esse Deus distante, Deus não é esse Deus que é Deus do Antigo Testamento, Deus da paulada. Meu, Deus é o nosso melhor amigo, Deus está sempre do nosso lado. Eu tenho certeza que enquanto eu estou gravando aqui, como se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa na minha vida, Deus está do meu lado. Sabe aquela pessoa que chega do seu lado e para e só, tipo, tô do seu lado. Só que tem muita gente que pensa isso assim, Deus está comigo, então, né, é isso aí. Não, Deus está do seu lado. Mas e você? Você está fazendo o quê? Né? Você está pegando na mão dele? Você está querendo debruçar no colo dele? Qual que é a sua relação? Acho que é daí que começa. Então não enxerga o Deus lá longe. Enxerga o Deus aqui do lado. E enxerga o que você quer. Você quer confiar na base do Deus está comigo.
Ou você quer um relacionamento, você quer pegar na mão, você quer trocar uma ideia com ele. Tem muita gente que é muito sozinha. A pessoa não tem com quem conversar. E tem Deus do lado dela o tempo inteiro, onde ela pode, no secreto dela, no quarto dela, né, fechar o olho, orar, conversar. Com quem? Diretamente com Deus, sem pedágio, sem nada. Você e Deus. Você e Deus. Entenda isso que eu estou falando. Então, assim, a gente tem esse canal direto. A gente tem esse canal direto. E é aí que a gente aprende a desenvolver esse relacionamento. Então, muita gente tem facilidade para estabelecer uma nova amizade ou para chegar numa pessoa, né? Mas não tem para começar a conversar com Deus que está do nosso lado ali, querendo tudo de bom e do melhor pra gente. Só que a gente que fica assim, ó, sai daqui, pá. Porque a gente acha que a gente é muito mais capaz sozinho. E nunca seremos. Sem chance. Então isso muda muita coisa, você enxergar que Deus está do teu lado. E aí vem as pessoas, às vezes, tem aquelas pessoas que duvidam demais, etc. E acho que a primeira coisa que falam, como falaram uma vez no Instagram também, é assim: por que comigo nada dá certo? Então, se ele está do meu lado, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que não sei o quê? Por que isso? Por que aquilo? E eu sou uma pessoa que não gosto muito de discutir. Eu acho que já deu para perceber aqui no canal, né? Eu não discuto. Já discuti muito, acho que de tanto eu discutir no passado, eu falei: chega, né? Tá bom, larga a mão que sem virar nada não. Melhor ser feliz do que ter razão, né? Assim como muita gente diz. Então Deus está do teu lado, mas você tem o livre-arbítrio. Então assim, beleza, você quer pegar na minha mão? Vamos trocar uma ideia aqui. Você não quer? Você tem o livre-arbítrio. Como é que tá a sua consciência aí? Né? Como é que tá? Então assim, eu venho tentando evoluir mais e mais. A gente sabe que tá cada vez, né? Não é mais longe, mas quanto mais você desenvolve o seu lado espiritual, não significa que você vai deixar de pecar, mas dói muito mais quando você peca. Essa é a questão. Eu acho que é aí que aquela coisa de quando você vai encher um copo d'água. Se ele estiver cheio d'água, você não vai encher, ele já está cheio. Você precisa esvaziar. Então você precisa ir colocando tudo isso para fora, para você conseguir encher mais, se alimentar mais, deixar o Espírito Santo tomar conta e transbordar mesmo. Então por isso que eu falei sobre atmosfera, sobre o que você alimenta, né? Ouvindo, vendo, né? E como você contamina, o que você solta também, né? Então a língua também é muito poderosa, vou tomar muito cuidado com isso. Então assim, tem muita coisa que a gente fica procurando muito longe, olhando lá pra cima. Deus, cadê você? Por que nada dá certo comigo? E aí você poderia fechar o olho, ele tá do seu lado aqui, esperando só você conversar com ele e começar a ter um relacionamento com ele. Mas eu não sei orar. Começa. Lembra quando você foi falar com seu melhor amigo a primeira vez? Oi. Onde você mora? Onde você mora? Tá. Tá. Onde você estuda? Tá. Lembra quando você conheceu sua namorada, seu namorado? Como é que foi chegar a primeira vez ali? Tudo é um relacionamento, tudo começa assim, então você não vai chegar... Eu imaginava muito isso, né? Eu vou chegar destruindo na oração. Não é fácil, porque você tem que rasgar teu coração no meio, meu. Você tem que rasgar teu coração no meio. Você tem que contar ali, confessar teus pecados ali, pedir perdão, se comprometer a realmente querer mudar, a estabelecer esse contato direto, né? Isso que eu gosto muito, esse contato direto. E evoluir a cada dia. Eu tô longe de ser perfeito, nunca vou ser perfeito. Eu tô longe de ser um cara que, nossa, esse é um pastor Tevo. Não, eu tô aqui simplesmente me abrindo porque muita gente pergunta, então para mim é legal também falar sobre isso, eu gosto muito de falar sobre isso. Então simplesmente começa. Senta um dia, né? Fecha o olho, silêncio. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de primeiro controlar a respiração. A gente vive o dia inteiro nessa correria e tal e não presta atenção em nada.
em nada. Coisa vital a gente não presta atenção. Então assim, a gente respira o dia inteiro, 24 horas, e nem presta atenção na respiração. Então não tô nem falando para você meditar. Eu não gosto muito dessa coisa toda de vamos viver o mundo aí de, né, imagine, we are the world. Não tô falando nada disso. Tô falando simplesmente calma, respira e ora que tem alguém te ouvindo. E você vai começar a estabelecer esse contato e vai ver como é que a coisa muda na tua vida. Porque o canal é de 2 vias. Você fala e ele ouve as nossas orações. E elas são respondidas. Não na tua vontade, mas no tempo certo, no tempo de Deus. Você vai confiar? Beleza. Não vai? Continua então andando aí pela carne. Manda bala. Vai em frente. Enfim. Acho que esse vídeo tá realmente gigante, né? Eu acho que eu acabei com meus post-its aqui, de tanto que eu marquei aqui algumas passagens e tudo mais. Mas eu acho importante, independente do tamanho do vídeo, aí você pode assistir mais rápido, em pedaços, enfim, só para não ficar em vão, né? Mas eu acho isso, a gente pode e deve ter um contato direto com Deus, desde que seja verdadeiro e sincero mesmo, sem pedágio, sem ninguém no meio do caminho. Você não precisa disso. Desenvolve e vai. Como eu falo muito aqui, né? Caminha com as próprias pernas, né? No sentido de buscar a Deus, né? Não de tocar a sua vida pelas próprias pernas, né? A gente precisa sempre da bênção de Deus. Então tudo que você for fazer, faz uma oração. Fala, eu tô pensando em fazer isso, me dá um norte, Deus, me ouve, me ajuda. Não é, joguei pro alto, vamos ver o que vira. Acho que não é assim que funciona, né? Todo relacionamento ele precisa amadurecer, seja de amizade, seja de conjugal, qualquer um que seja. Tevo, mas aí é mais fácil para quem já cresceu num lar cristão. Não, eu também não cresci num lar cristão. Eu também não sou de... eu não leio a Bíblia desde criança, nada disso. Tudo a gente tem simplesmente a oportunidade, graças à misericórdia de Deus, a gente tem que agradecer de estar vivo, e sempre é tempo da gente virar a chavinha e mudar. É aí que a gente, fala, opa, nasceu uma outra pessoa aqui, vamos virar a chavinha. Vamos mudar. E beleza. Então assim, mas meu melhor amigo eu conheci com 5 anos, cara, na escolinha lá. Beleza, mas você também conheceu outras pessoas depois de velho, depois de adulto, depois de sei lá o quê. Você também já teve que estabelecer uma relação, uma amizade, ou reconciliar com, às vezes, um parente que você não via há não sei quanto tempo. Então você tem Deus do teu lado 24 horas esperando só você abrir a boca e pegar na mão dele. Ponto. É assim que eu vejo a situação, né? Então isso facilita muito a gente saber que tem um canal direto. Eu consumo muita música gospel desde quando eu comecei, né, a mudar minha vida espiritual. E tem até uma música que eu escrevi, quem sabe um dia eu solto ela, né? Não sei se na minha voz, mas talvez na de outro, né? Que fala muito sobre isso que a gente está conversando aqui nesse momento, né? É que eu nunca mostrei ela nem nada, enfim, acho que vai ter o momento certo, mas enfim, não vou dar spoiler sobre a música não, e também não vou sair cantando aqui do nada não, tá? Mas é isso, a gente tem alguém que tá querendo sempre o nosso melhor e a gente fica simplesmente negando e achando que ninguém ouve, pra mim dá tudo errado. Isso tá dentro da gente, Então, como eu falei, eu gosto de controlar a respiração, né? Então, respira, né? Puxa o ar, segura 5 segundos, depois você solta. Aí você conseguir, você segura mais 5 segundos, depois você puxa. Então, assim, eu controlo minha respiração. Você tem que ter esse controle seu. Respiração não é um negócio automático de o pulmão se vira aí. Não, você pode controlar essa respiração. Então assim, a gente tem que tomar essas... Opa, peraí,
tem alguém que me ouve, tem um Deus que quer o meu melhor, tem um Deus que quer me ver prosperar aqui, eu vou conversar com Ele. Então tem coisa que não adianta, é a gente que tem que dar o primeiro passo. Não tem outro caminho. E às vezes a gente fica buscando isso fora, esse que é o problema. E tá tudo dentro da gente, depende da gente quebrar, se rasgar e falar, pô, eu sou essa carcaça aqui, precisa... Pera aí, vamos reconstruir aqui, porque preciso renascer, meu. Desse jeito não tem. Na porrada não tá indo, na força do braço não vai a coisa. Tenta de outro jeito, então. Dá uma oportunidade só. Só dá uma oportunidade só. De Deus te ajudar. Só dá uma oportunidade. Você já deu tanta oportunidade pra você mesmo e tanta coisa deu errado. Agora dá só uma oportunidade pra Deus guiar você. E depois você me conta, tá? Sobre o que eu estava falando também de cuidado com quem você ouve, te julga, etc. Né? Numa daquelas conversas, aí não foi com o pastor, foi com outra pessoa, sobre, né, essa questão do julgamento, etc. E se eu falar que mexo com aposta, vixi, Maria, né? E eu trocando ideia com essa pessoa, eu falei, então beleza, chega lá e fala assim, ó, tá bom, eu vou parar com isso aí então, e acabou. Só que o mês que vem não espera meu envelopinho não, beleza? Né? Meu envelopinho lá não vai ter dinheiro nenhum para contribuir aqui também não, tá? Então tem coisas que, por exemplo, isso muita gente vai criticar e eu não tô nem aí. É simplesmente a minha visão, a minha posição e o canal é meu, eu falo o que eu quiser, né? Então cada um é livre para se expressar, né? Que nem quando o Ronaldo falou, né, que com o hospital não faz Copa. É verdade. A prioridade poderia ser outra, sim, claro. Mas a frase não tem nada demais. Na minha visão, tá? Assim como eu vi esses dias, e eu consumo muito YouTube, eu gosto muito do YouTube, e vejo muito podcast e tudo mais, e estava vendo um judeu, e ele falou desse jeito, sem dinheiro não se faz sinagoga, ponto. É verdade. Então, dinheiro isso, dinheiro aquilo. Você mesmo cria esse afastamento aí, né? Por conta de que todo mundo fala, por conta da atmosfera, por conta do que você vê, por conta do que você ouve, né? E aí, como é que você tá hoje? Deu certo ouvir essas pessoas? Deu certo dar tanta atenção para essas pessoas, ouvir tudo isso? Talvez não, né? E deu certo você ler a Bíblia, a palavra, e tentar desenvolver um relacionamento com Deus? Não sei, porque eu não sei se você já tentou isso, pelo menos, ou você parou lá no comecinho, né? Como muita gente para e fala, pra mim não deu certo, eu vou acusar todo mundo também, vamos prender aí todo mundo, deixar todo mundo preso junto comigo aqui. Tem muita gente que gosta disso, né? Em grupo de tips parece muito comum isso, né? A pessoa se sente muito mais tranquila, compartilhando o mesmo lenço, com todo mundo chorando ali, reclamando, mas tá todo mundo, então beleza, então eu tô chorando, mas tá todo mundo chorando, então tá tudo bem. Não entra na minha cabeça esse tipo de coisa, entendeu? Sinceramente. Então, na parte espiritual isso parece ser algo bem comum, né? Bom, por onde eu vou começar aqui? Deve ter uns 20 post-its que eu marquei aqui, mas de uma maneira que acho que fica fácil, né, da gente costurar tudo isso que a gente abordou aqui até o momento, né? Então, assim, Tevo quer dizer que estabeleceu uma relação com Deus, eu vou ser sempre feliz, vai começar a chover dinheiro aqui no quarto. Não. Nada disso. A diferença é que quando você caminha com Deus, você sabe que você vai ter uns momentos ali complicados, mas está tranquilo, você está confiando nele. Espera, confia, beleza. Você não se apavora. Entende aí um pouco da mentalidade, do emocional, da calmaria, etc. Muita gente pede para eu fazer assim, faça uma aula de como ter emocional. Não existe isso. Não tem como isso. O que eu falo é o seguinte, se você tem motivos para saber esperar, você espera. Você tem motivos para confiar, você confia. Você não tem? Aí você vai ser afobado e vai meter o louco toda hora mesmo. É isso. Não tem entrelinhas, tá? Então vamos lá, ó. Eu tinha anotado aqui, vou tentar ser mais rápido,
de agora para frente, e depois eu quero deixar aí algumas dicas que eu separei aqui também. Vamos lá, em Jeremias, a gente vê aqui, ó, naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Ó, Deus está querendo te ouvir, meu. Deus está querendo te ouvir. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Então, assim, é deixar na mão de Deus lá, é beleza? Ou você vai estabelecer esse relacionamento? Né? O que eu estou dizendo sobre estabelecer relacionamento não é o fim do mundo, entendeu? Então, assim, você está consumindo coisa, vendo coisas que não está te agregando nada, não está desenvolvendo nada, nenhum âmbito da sua vida, corta. Você está ouvindo coisas que não está acrescentando nada, corta e converte esse tempo dedicando em oração, dedicando em estudar a palavra, em meditar na palavra. Né? Tá aqui, ó, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Então, buscar de todo o coração não é dedicar 1 hora na semana. Dedicar de todo o coração é todo dia, toda hora que der na telha. Como eu falei antes, tudo em excesso não é saudável, porque vai desbalancear a vida. Você não precisa ficar 24 horas orando. Né? Não estou falando para fazer isso, eu não faço isso. Né? Mas, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Então, conversa com Deus, estabelece um relacionamento, começa a ler a palavra, vai por mim. Em Deuteronômio, o Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. Então, assim, quando você tem o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso advogado, o nosso protetor, o nosso tudo ao nosso lado, não tem para ninguém. Tem inimigo para vir? Pode vir. Pode vir. Deus está comigo, de verdade. Deus está comigo de verdade. É outra conversa. Você não tem medo do inimigo, né? Então vamos lá. Bom, eu estou esquecendo de falar até capítulo e versículo aqui. De repente, seja bom para alguém anotar. Mas se me buscar de todo o coração, me encontrarão. Né? Então, Jeremias 29, 12, 13. Né? E essa frase aqui agora, esse versículo aqui, Deuteronômio 28, 7. Tá? Vamos lá. Vou até pular algumas coisas aqui, porque realmente eu anotei muitas coisas. Falei 20, mas deve ter uns 30 post-its aqui. Então aqui, ó, Efésios 6, 12. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, a nossa pegada, a nossa parada não é aqui, não é isso aqui, não é isso aqui, não é isso aqui. Entendeu? Nosso negócio é lá em cima. Nossa batalha é espiritual. O empate é da casa. Então, chega e se posiciona. Diabo, aqui não. Falou, valeu. Certo? Sem ficar, com concessões. Eu não sou perfeito. Eu peco. Mas dói muito quando a gente peca. Cada vez mais consciente daquilo que a gente está fazendo. E mais consciente, e aí que a gente consegue compreender o tamanho do amor de Deus, da misericórdia dele, de perdoar cada cagada que a gente faz na vida, mas elas vão diminuindo. Por quê? Porque você precisa se esvaziar, para conseguir ir se alimentando com o Espírito Santo, ao invés das porcarias que a gente costuma se alimentar e o dia passar assim, Jeremias 29, 12, 13. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Já até falei aqui. João 14, 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim, a não ser por mim. Então Deus é o caminho, a verdade e a vida. Por que você está caçando outros rumos? Por que você está vivendo uma vida de mentira? E você tá vivo, mas está morto, Espiritualmente você está morto. Por que você não busca a vida, então? Então, assim, a gente sabe, tá aqui, João 14, 6. Tem coisa que parece que a gente precisa dar um tapa na nossa cabeça, E comigo foi assim que aconteceu também. De repente foi um momento muito difícil da minha vida ali, que foi um tapa e falou: e aí, vamos andar? Vamos caminhar, filho? Vamos.
A coisa mudou. Com você talvez seja assim também, tá? Marquei aqui também em João. Vai ter muita coisa aqui em João, né? Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições. Tá vendo? Você não vai ser alegre, feliz toda hora, não. Eu também choro, eu também tenho meus perrengues, tem muita coisa que dá errado. Mas animem-se, pois eu venci o mundo. Ponto final. Então tá todo mundo aqui preocupado com o mundão terreno, vida carnal, etc. Deus venceu tudo isso aí. Então aqui, ó. Teremos aflições? Teremos, sim. Não é conto de fadas, não, meu. Está escrito na palavra. João 14, 12, 14. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim, olha isso. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Então a gente consegue fazer obras como Jesus fez. Agora, a gente tem essa capacidade? Poder, a gente pode. A gente consegue? A gente se dedica? A gente vai de todo o coração mesmo? Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado. E até maiores. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Por isso que eu lembro muito da minha oração aqui. A minha oração aqui era que Deus permitisse que meus pais vissem que eles criaram filhos ali que conseguiram se virar, ser alguém na vida. Foi isso que eu pedi pro meu pai. Pro meu pai. Agora tem muita gente que pede um carro, pede dinheiro. Aonde está o coração? Aonde que está o coração? Tem que reordenar, arrumar as prioridades, não tem jeito. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. É muito forte isso aqui, porque quem não lê, quem não estuda, fica naquela coisa de que não, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não vai, está escrito que não vai ser assim. Não vai ser assim. E é muito importante ter essa ciência e essa consciência. Ainda em João aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto, falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito de verdade ou o espírito do erro. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu Filho único ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. Aqui, eu até marquei aqui, esse trecho é muito grande, mas em Gênesis, né? E aqui eu marquei pelo seguinte: tem muita gente que fica só esperando a coisa cair do céu. Ela não profetiza sobre si, profetizar para a própria vida. Eu vou fazer, eu vou vencer, eu vou conseguir. Tem gente que não faz isso, tem gente que fica assim, eu espero que... né? Então, assim, existe muita diferença entre você esperar um milagre e você ser um milagre. Muita diferença. Então, assim, eu gosto muito de português, enfim. Então, assim, vamos reparar aqui na convicção, né, do vai acontecer. É afirmação, não é esperando, é haja. Olha aqui, Deus dizendo que ele queria, né? Não é esperando, né? Então Deus disse, haja luz, e houve luz.
E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as grandes e as águas de mares, e Deus viu que isso era bom. Então assim, Deus estava dizendo que ele queria: haja. Então a gente precisa começar também a profetizar a coisa, entendeu? Pelo menos sobre nós. E depois profetizando na vida dos outros também. Quando a gente vai desenvolvendo esse lado, se torna muito natural isso. É muito bom profetizar também para a vida do outro. É bom compartilhar essa alegria pelo outro também, né? Em Josué 1:3 tá assim: eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Pensa isso, onde você pisar, eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Então assim, não pensa pequeno, confia em Deus, profetiza. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. É bom demais. Em Tessalonicenses 5:17-18. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, nunca deixem de orar. Então, além de não orar somente no domingo, orar todo dia, nunca deixe de orar. E sejamos, vamos englobar nós tudo aqui, sejamos gratos em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, não é só na hora boa. Sejamos gratos em todas as circunstâncias. E em tudo dai graças, Em tudo dai graças. Vamos lá. Eu acho assim, pra que desenvolver o lado espiritual? Pra que misturar tudo isso, Teve? Cara, você é meio louco. O canal não tem nada a ver com isso, cara. Monta um outro canal. Pode ser até que eu monte outro canal dedicado somente à espiritualidade. Como eu disse, eu tô fazendo um vídeo desse tamanho. E tô morrendo de sede, não tem água aqui perto. Porque é um momento especial. No final de ano, a gente tem que estar com esse espírito de verdade. Não espírito de presente, de dinheiro, de coisa material, espírito natalino mesmo, que nem esses dias eu vi um slogan de uma empresa, Feliz Jesus, em vez de Feliz Natal, Achei bonito pra caramba. O motivo é muito simples, é porque a gente precisa ter fé, que a coisa vai melhorar, a gente precisa ter fé que tal coisa vai dar certo, a gente precisa ter fé que a família vai se encaixar, a gente precisa ter fé pra tudo, Então assim, tem que ter fé só pra uma coisa ou outra? Não, tem que ter fé pra tudo. Tem que ter fé para tudo. Aí eu marquei em Hebreus aqui 11:1-40. Na verdade aqui vai ficar gigante, Mas eu quero que vocês peguem aí a essência e o poder disso aqui. Eu acho que até o momento ficou claro para todo mundo que é importante desenvolver o espiritual e depois as outras coisas, não é deixar o espiritual por último, não tem como ser o contrário. E por que tudo isso? Porque tudo se baseia na fé. É a fé que a gente tem que vai fazer as coisas acontecerem. Então, por quê? Por que você está falando isso? Porque está na Bíblia, está na palavra. Então aqui, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Certo? Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. O que se
vê originou-se daquilo que não se vê. O que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então a gente precisa ter fé. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam pela fé. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. É isso que a gente busca, não é cabeceira de ouro e tapete vermelho. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados.
Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Então, se você quiser anotar aí, ó, Hebreus 11, 1:40. Como é bom tudo isso. Bom, eu estava preocupado com o tempo do vídeo, mas não vai ter jeito, não. Não vai ter jeito. Então, assim, tá muito claro que nem tudo são flores, que nada vai ser fácil, não é porque você entrega seu coração a Deus que tudo vai ser lindo, maravilhoso, mas você vive mais tranquilo, você vive confiando. E aí tem gente que fala assim, não, mas eu já deu tudo errado, eu não mereço, né? Quem é a pessoa para falar que não merece? Né? Quem tem que ter amor e quem tem que ter misericórdia e tem. Se tem alguém que pode nos avaliar dessa maneira, não é a gente, é Deus. Mas a gente precisa ter a humildade, né, de pedir o perdão, de reconhecer a nossa fraqueza, né? Então, eu até separei aqui em Lucas 23, 42, 43, né? Naquela parte do assassino, né? Ao lado lá da cruz de Cristo, né? Na hora da crucificação, enfim. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Então no último momento ali, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E aí qual foi a resposta? Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, bastou rasgar o coração e reconhecer o amor de Deus, né? Imagina se nesse momento ele fala, eu fiz tudo errado mesmo, eu não mereço nada não. A Bíblia também tem muitos provérbios, né? Tem muita gente que só lê salmos e provérbios, inclusive, né? E é interessante ler a Bíblia inteira, né? Mas tem um provérbio que eu anotei aqui, 23:7. Assim como tu pensas na sua alma, assim tu és. Pronto, então se você está falando, né, que eu não sei nada, eu não manjo nada, eu não vou virar nada. Se você está falando, beleza, falou, valeu. Lembra do livre-arbítrio? Você está escolhendo isso, você está profetizando isso para você? Então tá bom. Então é assim que é a sua profecia, né? Assim como tu pensas na sua alma, assim tu és. Guarde isso. Guarde isso. Eu falei também no começo do vídeo sobre ser ou ter, né? Então, hoje em dia a gente pergunta pra pessoa, né? Quem é você, né? Eu tenho aquele carro, eu tenho aquela empresa.
E a gente tem o melhor modelo de discurso, né? O melhor modelo de discurso que é formado no verdadeiro ser, né? Verdadeiro ser. Então eu coloquei aqui, ó, João, e aí são vários pedacinhos aqui. É sobre a gente ter certeza de quem a gente é. Sobre ter certeza de quem a gente é. Então eu anotei aqui, ó, Jesus, né? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. São trechos separados. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Então aqui a gente vê que é muito importante a gente ter muita clareza sobre o que a gente é e não o que os outros falam, né? E o que a gente realmente quer ser, o que a gente acredita que é aqui dentro mesmo. Porque tem muita aquela coisa, né? Aí já vira outro assunto, mas trauma de infância, etc. Falaram que você não ia virar nada, falaram que você não ia ser nada, que fica aquele monte de coisa, né? Por causa disso, por causa daquilo, porque você cresceu em tal lugar, porque aconteceu isso, ou porque sua família não sei o quê. E você? Você tem clareza sobre quem você é? Ou ao menos de quem você quer ser? E pretende caminhar, né, para tal? Então eu considero que a gente tem que realmente acreditar muito no que a gente é e parar de ouvir um pouco os outros, né? Principalmente na internet, porque é uma metralhadora de porcaria, né? E ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente fala, né? Então, sobre o que eu falei de consumir aqui e aqui, né? Tem que tomar muito cuidado aqui também. Então, ainda em Provérbios, né, a gente tem lá: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Então, saiba muito bem aquilo que você está, né, exalando, vamos falar assim, né? Para emendar bem aqui sobre os provérbios, em Tiago a gente vê assim: irmãos, não falem mal um dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é o juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Então é por isso que eu sou muito cauteloso também, focando aqui nos assuntos do canal, né? Eu não sou ninguém para ficar falando do serviço, do trabalho dos outros. Eu tenho que focar no meu e ponto final. Ah, Tevo, mas você é trouxa, os outros falam mal pra caramba de você. Tampo minha orelha aqui, tampo minha visão aqui. Eu sei quem eu sou, eu tenho clareza. Eu sei quem eu sou. Isso é mais importante. Como o outro tá falando lá, não importa. Deus está do meu lado. Para ele que eu devo algum tipo de satisfação, né? Ainda em Tiago, né? É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos, tá vendo? E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Então tem que ficar muito esperto, né, com o que fala. Muito esperto mesmo. Provérbio, né? A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Então, vamos pensar primeiro, né, antes de falar. Eu até, durante muito tempo, né, muita gente próxima, né, fala que eu não abro a boca, né? E de tempos pra cá eu venho falando mais que a boca, né? Mas eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, né? Justamente por causa da questão do que o que eu falar pode ser morte ou vida. E muitas vezes a gente tem que se apegar naquilo que eu já falei sobre é melhor ser feliz do que ter razão. Então, respeitar a opinião do outro, não entrar em discussão,
Isso é muito importante, né? Principalmente quando você lida com conflito de gerações, por exemplo. Então, às vezes você pode pegar seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, falando alguma coisa, descendo a lenha, às vezes em algo ali que para você faz mais sentido. Mas você deve respeitar também. Você não pode sair, né, metralhando verbalmente ali só para querer ter razão e destruir a sua relação, né? Então, o respeito é muito importante, né? Principalmente na família. E eu aprendi isso a duras penas, mas graças a Deus, graças à misericórdia de Deus, ainda em tempo que eu pudesse fazer isso. Quantas pessoas e que eu conheço, né, não tiveram a oportunidade de reverter isso, né, antes de alguém partir, enfim, né? A gente viu na Bíblia, né, que da boca de Jesus sempre saiu vida, né? Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tudo aqui está em João, tá? Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Então a gente precisa realmente fazer dessa maneira, né? De falar, mas com autoridade, né? Porque muita gente fala sobre governar com autoridade, né? Se posicionar quase que como dando ordem, né, meu? Eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Quer ver? Pai, te agradeço porque me ouviste. Nossa Senhora! Por isso que a gente tem que agradecer demais mesmo. Enfim, estamos chegando quase no fim aqui. Tudo isso para dizer que, também como consta, né? Mas o Espírito, está em Gálatas, mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só isso, só isso que o Espírito Santo produz. E aí, vale a pena se esvaziar e querer se encher cada vez mais do Espírito Santo? Vale ou não vale? É isso que eu quero também, é isso que eu venho fazendo. Vamos fazer comigo. Não há lei contra essas coisas. Aqui eu já tinha dito, né? Mas enfim, tá tudo em João. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Isso aqui eu achei muito forte. Vocês podem pedir qualquer coisa e eu farei. Peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Então assim, tá muito claro que para de ser orgulhoso, pede, que nem eu falo brincando, né? Às vezes eu falo com amigos assim, né? Deixa que eu faço, confia no Pai, deixa comigo, né? Então assim, literalmente, confia no Pai, no Pai. Ainda em João também, né? Dá para ler tudo em João. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo, ele tá entre nós, a gente que precisa querer realmente internalizar, né? A gente precisa chamar ele. Não adianta, a gente tem esse livre-arbítrio, então não é ficar esperando, né? Dar esse passo, falar, tá, ok, eu entendi, então eu vou, né? Isso faz muita diferença. Bom, acabaram meus post-its aqui. Fico muito feliz que tenha conseguido responder de várias
não é nem de várias maneiras, mas responder vários âmbitos aí envolvendo mentalidade, emocional, espiritualidade, porque para mim tá tudo tem que estar em harmonia ali, né? Que nem um motor, né? São engrenagens ali, se um dente quebrar, vai parar tudo às vezes por causa de um negocinho, né? Então, eu acho que a gente realmente tem que estudar, mergulhar na palavra, enfim, né? Então, eu tenho várias bíblias, tem a de estudo, tem essa aqui. Isso aqui também eu acho muito legal. Para quem nunca parou para ler nada, enfim, compra um pão diário. Pão diário são mensagens assim curtíssimas, sempre com uma passagem, né, por página. Então é uma pagininha para você ler aí todo dia, é uma por dia mesmo. Então isso aqui eu ganhei de uma pessoa muito especial, então isso aqui é legal também para dar de presente. É muito bom, muito bom, muito bom. Inclusive na pagininha que eu abri aqui, ó, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai Celestial, obrigado pelo teu imenso amor em Jesus. O perdão de Deus, olha isso, como que casa com tudo que eu acabei de falar aqui, mano. O perdão de Deus desafia as nossas falhas ou orgulho. Então não adianta. Tem que rasgar o coração, no secreto mesmo. Vai no seu quartinho ali, chora mesmo, tem alguém te ouvindo, ele vai ouvir e falar com você. Isso que é bom, né? Então, eu não tenho o melhor amigo, eu não consigo conversar com meu pai, com a minha mãe. Você tem Deus, tá muito acima da família. Confia nisso. Por fim, outra dica aqui. Um livro que eu estou relendo. Isso aqui foi um presente de um amigo que virou irmão e que é aluno também. Esse livro é muito bom, muito bom. Para quem nunca leu a Bíblia, fica um pouco difícil de compreender, dependendo do formato de leitura, né? Você vai ler tudo do começo e vai certinho, se lê um pouquinho do começo, um pouquinho lá da frente. Então tem vários modos de ler e estudar, né? Esse livro aqui, ó. Esse livro é sensacional. Não sei se vai aparecer espelhado na imagem, eu não entendo tanto assim de audiovisual. Mas esse livro aqui é o seguinte, editora Sextante com X. A história. A Bíblia contada como uma só história do começo ao fim. Então é diferente da Bíblia, que são vários livros e de repente uma data tá para cá, outra tá para lá e você tem que ir costurando. Aqui, vamos chamar de linear. Linear, ficou um jeito fácil de entender. Enfim, essa é a dica, né? Então, lê a Bíblia, tiver com preguiça, lê um pãozinho diário, né? E aí, se quiser se aprofundar e entender melhor a história, tudo, faz que nem eu, que ainda não sei nada, eu sou só mais um, essa é a verdade. Então, muita gente, às vezes, fica comentando algumas coisas aí no canal e tal, e eu não sou hipócrita também. Então, assim, da mesma maneira, exatamente da mesma maneira que eu não dou ouvidos para, né, haters e etc., né, eu não fico me vangloriando também com elogio. Então, eu sou só mais um, eu faço o que eu acho que tem que fazer, certo pelo certo, né, sempre metódico, longe de ser perfeito, enfim. Acho que tem somente mais algumas coisas que eu devo acrescentar aqui, que eu poderia até ter falado no final, no início do vídeo, né? Mas vai servir muito para abrir a sua mente também, em todos os sentidos que a gente abordou aqui, tá? Primeiro, né? Eu realmente não me importo com o tanto de hater que tem aqui no canal. Não é sorrisinho falso, não sei o que, não é tá se esquivando, não. Eu realmente não me importo com hater, nem aqui, nem no Instagram, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque eu sei exatamente quem eu sou. Então, ponto final, tá? Então, eu vi numa palestra do Cortella, onde ele fala sobre a palavra importante, importar, importância, né? Então, ele explica que a origem da palavra, né? Importar é trazer para dentro. Então, assim, eu não me importo com haterzinho e etc. Então, assim, faça o mesmo. Não traga para dentro.
Não se importe se alguém falar que você não pode, que você não vai conseguir, que é joguinho de azar, que é apostinha, que não dá certo para ninguém, que tudo que alguém te falar, que você, sabendo quem você é de fato, né? Tudo que alguém falar e você falar, epa, ao invés de você absorver aquilo, faz que nem eu, né? Tampa aqui, não importa, não traga para dentro, tá? Então, saiba criar essa distância, né? Essa margem aí de, eu digo porque tem muita gente próxima que você acha que quer te ajudar e a pessoa quer vir te derrubar. Então, cuidado com esse importar, cuidado com o trazer para dentro, tá? Pegando um pouquinho também o gancho de filosofia, né? Então, palestras do Cortella, sempre muito bom para a gente se desenvolver. Também tem palestras aí do Karnal. Então, como eu falei aqui durante todo o vídeo, né? Eu sou imperfeito. Eu sei dos meus pecados, das minhas falhas, então é uma luta diária, constante. Eu sou uma pessoa normal, assim que nem você, tá? Então, não tem essa de ser perfeito, né? Na palestra do Karnal ele explica também um pouco sobre etimologia, eu acho muito interessante. Perfeito, né? Feito até o fim. Ou seja, se é feito até o fim, só é perfeito quem já morreu. Quem está vivo está sempre em processo de aperfeiçoamento, ainda que a gente não vá alcançar esse grau de perfeição. Porque se perfeito é quem já morreu, né? Porque feito até o fim é quem já morreu. Quem já morreu e é perfeito, só tem um, né? Só tem um, que é quem a gente deve seguir para desenvolver o nosso lado espiritual, certo? E por fim, duas coisas muito interessantes também que conversando aí essa semana com amigos e tudo mais, eu acho legal quando pinta às vezes uma prosa assim, um assunto, e você dá aquela pescada e fala, nossa, às vezes uma ideia, uma frase muda uma chave na vida da pessoa, né? É impressionante isso. Então eu estava assistindo um vídeo na casa do meu pai. Meu pai adora ver o pessoal navegando em Nova York, navegando, andando de bicicleta, né, com a câmera no peito e tal. Então meu pai dá a volta ao mundo aí pelo YouTube, né? Então é muito legal. E meu pai me assiste aqui também, né? Então um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe, um beijo pra toda a minha família. Amo todos vocês. Obrigado pela força que sempre me deram e continuam me dando. E meu pai odeia vídeos grandes, então vai ser um desafio ele assistir esse aqui, mas qualquer coisa eu passo pra frente, somente até o finalzinho para o velho ver eu falando dele aqui, né? Vai ficar feliz também. Então, duas coisas, né? Eu tava vendo sobre os Estados Unidos e etc. E a gente tem muito essa coisa de que Brasil isso, Brasil aquilo, não sei o que, Brasil, político, não sei o que. E muitas vezes também isso aí tá dentro da gente. Eu acredito muito nisso, né? Então, se você ficar nessa coisa de o Brasil não vira nada, o Brasil não dá certo, fulano não vira nada, meu, tenta mudar aqui, ó. Tenta mudar aqui. Então, por que eu lembrei do lance dos Estados Unidos, né? Os americanos, eles são completamente diferentes, assim, mentalmente, né? O meu inglês é bem mais ou menos, mas eu converso, às vezes, com traders de fora, né? Não necessariamente americanos, mas falando inglês e tal, e conheço muita gente que mora nos Estados Unidos. E aí eu lembro de duas coisas muito legais que eu resolvi trazer aqui para vocês também, que pode mudar uma chavinha aí, tipo assim, de hoje para frente, você fala, nossa, era isso que eu precisava internalizar. E isso eu já internalizei há muito tempo. Primeira coisa, não ser um bigão, não ser, né, aquela coisa de egoísta e tal, porque brasileiro tem muito disso, né? Muito pra si, assim, isso aí é muito tosco, porque você nunca se põe no lugar do outro, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma expressão muito comum no Brasil é você falar assim, você pode me ajudar a fazer tal coisa? Quando a pessoa resolve ajudar, e eu já fui assim, por isso que eu estou falando que esse pensamento ele vai mudar a chavinha na sua cabeça, eu já fui assim também, a gente fala assim, daqui a pouco eu vejo, depois eu vejo, a hora que der eu ajudo. Se a coisa for evoluindo, você ainda fala, não, eu vou ser alguém que
eu vou ajudar. Aí a pessoa fala assim, você me ajuda? Eu preciso fazer tal coisa. Aí você fala assim, eu vou fazer o possível. Achando que deu a melhor resposta do mundo. Tipo, eu vou fazer o possível. Você nada mais fez do que nivelou por baixo. Eu vou fazer o possível. Então, assim, essa expressão não tem nos Estados Unidos. O americano não usa essa expressão. Não vou falar em inglês aqui, senão vai todo mundo dar risada. Mas o americano é assim. Você pode me ajudar? Ou ele vai falar, desculpa, não. E falou, valeu. Ou ele vai falar assim, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. Olha como é que muda uma coisa da outra. Olha a mentalidade. A gente está falando de países, então, claro, pessoas e muitas pessoas, e o ambiente interfere nas pessoas, atmosferas, né, pessoas à nossa volta, consome aqui, consome aqui. Olha como é que vai, né, espalhando a coisa. Então, assim, de um lado, pode me ajudar? Ah, vou fazer o possível. Do outro lado, você pode me ajudar? Vou fazer o meu melhor. Muda tudo esse pensamento. E por fim, o último pensamento relacionado aí mais diretamente à finança, né, a dinheiro. Então, a maioria das pessoas sabe, enfim, nos Estados Unidos o pessoal calcula, combina, enfim, né, o contrato é baseado no ano, não é no mês, né? Então, num diálogo ali eu peguei o seguinte. Aqui no Brasil, quando você tem uma certa intimidade com a pessoa, você até fala, ainda que não seja muito educado isso, né? Você fala assim, vou tirar a mão da frente do microfone. Você fala assim, quanto você ganha? Né? Isso é muito normal em qualquer roda de pessoas próximas. Quanto você ganha? Quanto você ganha? Esse quanto você ganha está muito dentro do que eu falei no vídeo já, de esperar um milagre. Olha isso. O brasileiro fala, quanto você ganha? Ah, eu ganho X. Olha o americano. Quanto você faz por ano? É a mesma pergunta. Lá não tem essa, quanto você ganha ou qual é o seu salário do mês? É quanto você faz. E ele já sabe lá que é por ano. Então, o brasileiro tem a mentalidade do ganhar, do receber de mão beijada. Mesmo tomando chicotada, tudo lá, ele ainda tenta internalizar isso de alguma maneira que, eu tô ganhando. Não tá ganhando não, meu. Você tá vendendo o seu tempo, acima de tudo. E como eu falei muito aqui, tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então, brasileiro, quanto você ganha? Esperando um milagre ali, cai dinheiro. Americano, quanto você faz por ano? Então, ele faz o dinheiro. É um pensamento completamente diferente. Então, pega tudo isso que você passa aí a conhecer um pouco mais de mim nos âmbitos aí, né? Mental, emocional, espiritual, enfim. E começa a consumir mais coisas aí de filosofia, de outras culturas, enfim, é só assim que a gente consegue realmente começar a evoluir. Eu não sou nada, nossa, como esse cara né? Nada disso. Mas eu também me lembro, como se fosse ontem, de algo que aconteceu na minha vida, que hoje sim eu entendo perfeitamente o motivo disso ter acontecido, tá? Eu criei uma conta no LinkedIn, já tem uns 5 anos mais ou menos, talvez menos, mas enfim, uns 5 anos. E coloquei lá, fiz uma postagem lá como se fosse um blog, né? Falando ali sobre profissões, então o pessoal que é generalista, que faz um pouco disso, um pouco daquilo, né? Os superficialistas que sabem um pouquinho de cada coisa, né? E a galera, né, super especialista que só faz uma coisa e tal. E soltei lá um pensamento, enfim, né? E aí me ligaram de São Paulo, eu nunca tinha ido para a capital, falando, olha, Estevam, seu texto é muito legal, tal, vai ter um evento aí, você topa fazer uma palestra sobre esse texto? E a gente tem que realmente estar preparado para as oportunidades, né? E eu lembro de no telefone acontecer igual em filme romântico, né, que os caras dão uma resposta ou falam alguma coisa para a menina ali e depois fica aquela coisa de o que eu falei, né? Então foi exatamente isso. Eu lembro que eu pego o controle do som aqui com o seu telefone, a mulher ligou, oi, Estevam, não sei o que, tal, você faz uma palestra sobre esse texto aí? Então, eu falei, sim, com toda certeza, só me manda um e-mail com a data
né? E depois a gente combina aí sobre passagem e tudo mais. Bom. Meu Deus! São Paulo, capital, um evento nacional, chamava ABAV, então era a Associação Brasileira das Agências de Viagem, uma coisa assim. Então as maiores agências de viagem do Brasil, um evento gigante, monstruoso, simplesmente no Parque AMB, que é imenso também. E a mulher mandou e-mail depois com passagens pagas, hotel top, tudo do bom e do melhor. E eu falei, eu tenho poucos dias para preparar. Eu sou um cara que mal conseguiu apresentar uma monografia na faculdade, meu. Odiava fazer trabalho na frente, lá na lousa, lá, e falar em público. Como eu disse antes, eu sempre fui muito calado. Mas a partir dali eu percebi que Deus tinha alguma coisa para mim. Porque, claro, eu me preparei, mas era uma palestra relativamente longa. Acho que eram 35 minutos que eu tinha que falar ali. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu fiz cravado, né, metódico pra caramba. Tinha um contador ali. Mas eu lembro exatamente de sair de casa sozinho, pegar o avião, ir para São Paulo, chegar lá no hotel. E... nossa, tudo muito grande, tudo muito longe, né? Então do aeroporto pro hotel, parecia uma viagem que não acabava nunca. E não é exagero, demorou mais para eu chegar de táxi do aeroporto ao hotel do que de avião de um aeroporto para o outro, né? Então isso já me deixou assim, como essa cidade é grande, né? Mas eu não me assustei. Sempre que eu apresentei monografia, TCC, etc, né, pós-graduação, sempre deu aquele trrr. E ali eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? O primeiro momento foi esse, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu jantei de boa, WhatsApp lá para tudo que é lado, conversando com o pessoal próximo e tal. Dormi, acordei no outro dia, tinha o horário da palestra lá e tal. Eu tava naquele quarto sozinho, longe de casa, orando, tranquilo, de boa, pedindo, né, para Deus ele colocar a mão e falar, me ajuda a entregar tudo isso, porque o Senhor sabe o tamanho desse desafio, né? Para eu falar é muito difícil, é muito difícil. E aí pouco antes da palestra eu catei o telefone, eu falei, bom, deixa eu abrir aqui, porque com certeza as pessoas mais próximas devem estar mandando pelo WhatsApp, né, dando aquela força, tal, não sei o quê. E as pessoas mais próximas sabiam dessa minha dificuldade, então tava todo mundo assim, e aí? Só que aquele, e aí? 3 pontinhos, tá nervoso? 3 pontinhos, aquela coisa, sabe? E eu tava absolutamente tranquilo, eu lembro de ter respondido pro meu irmão até, eu falei, tô tranquilo, é daqui a pouco, tal, de boa. Cheguei lá no lugar, a galera com fone de ouvido até, né? Porque tinha público internacional, então tradução simultânea e tal. Catei o negocinho lá da apresentação, microfone, o contador zerou ali, falei, agora vai. E foi bom demais. Claro que não foi, né, um super astro apresentando ali, mas eu dei o meu melhor, eu me senti bem, o coração não acelerou. Foi do jeitinho que tinha que ser, foi do jeitinho que eu ensaiei no meu quarto durante as 2, 3 semanas que eu tive ali para preparar. Todo mundo gostou, super elogiado, missão cumprida. E aí quando eu saí, do lado do Parque AMB estava tendo uma feira cristã, mas estava encerrando, já estava fechando. Mas foi quase como eu saindo do Parque AMB, olhando para o lado ali. Eu lembro, né, de vários versículos e tudo mais ali na hora e tal. E eu falei assim, tá muito ligado uma coisa na outra, né? Então, ali naquele momento eu senti assim, Deus falando, você não gosta de falar em público, né? Mas eu vou te dar uma chance. Será que você está preparado? Agora, o que Deus tinha para mim a partir dali? Olha o tamanho desse vídeo. E eu acho que Deus tem muito mais para mim sobre falar e espalhar a palavra dele. Então, claro que em 2022 eu vou dar uma segurada, senão o canal vai se perder. Talvez eu monte um outro canal mais dedicado a isso e tudo mais. Eu gosto muito de estudar parábolas, então pode ser que eu monte um canal relacionado a isso, né? Tem um livro muito bom para quem gosta. Ó. Livro excelente. Editora Vida. Parábolas da Bíblia. Enfim, eu só sei que tudo que eu faço e que eu vou fazer é Deus que está preparando para mim e o que eu espero é que em 2022, 2023, 2024, para sua vida inteira,
né? Você faça sempre o que estiver dentro do seu coração, mas que Deus coloque no seu coração o seu real e verdadeiro propósito na sua vida, na sua família, na sua comunidade, no seu nicho, no seu universo, beleza? Que o Espírito de Deus esteja sempre com você, com a sua família, com muita saúde, muita paz. E vamos para cima. Um grande abraço e até o próximo vídeo.